O Donald Trump disse hoje que pode tomar a Groenlândia pela força militar, mas não é só isso não. Ele, nesses dias aí, inclusive de feriado, ele falou muita coisa, como ele sempre faz, né? Ele fala muita coisa. Vamos começar então pelas questões mais de redes sociais. Primeiro, o perfil da Casa Branca no X, né, no Twitter, tinha postado uma foto do Donald Trump como Papa. A gente está aí alguns dias do início do conclave, que vai escolher um novo Papa, e o Donald Trump já manifestou interesse, por exemplo, de ter um Papa estadunidense, o Papa dos Estados Unidos. Vamos lá. Por que para ele seria interessante ter um Papa dos Estados Unidos? Porque para ele, um Papa, muitas vezes, ele serve não como intermediador de conflitos, mas ele serve como como é que a gente pode dizer? Um condutor da intermediação. É uma questão, muitas vezes é considerada simbólica, mas ela não deixa de ser importante. Então, por exemplo, eu reúno um líder aqui que estão em guerra, sabe? Aquela coisa toda. E na concepção do Donald Trump, ele busca aí uma paz, mas é uma paz muito seletiva. É paz para quem? Então ele quer um Papa que seja alinhado aos interesses dos Estados Unidos. Mas tem uma outra questão. Ele se coloca também nessa fotografia, não é uma fotografia, é uma imagem criada por inteligência artificial, falando sobre Papa, né? Primeiro que ele não tem condições nenhumas de ser um líder da Igreja Católica, acredito eu, de nenhuma outra igreja. Mas isso é uma forma provocativa também de falar que ele tem o poder. Então isso não foi ao acaso, isso não foi assim uma simples imagem. Não é como se eu, por exemplo, quisesse fazer uma brincadeira aqui de muito mau gosto, seria se fosse, e me colocasse na imagem de um Papa. Quem sou eu? Eu sou só o Pedro, professor aqui do canal Parabólica. Ele é Donald Trump. Ele é um bilionário, ele é um empresário e é o presidente dos Estados Unidos, que tem feito um discurso, ou uma política, mais do que um discurso, de dominação. Uma política imperialista. Então é diferente, tá? Seria muito diferente. Como se não bastasse, aí vem uma gafe, tá? Na minha opinião, a Casa Branca, depois isso foi postado no perfil da Casa Branca no Twitter e também na sua rede social, na Truth Social. Depois o Trump, o perfil da Casa Branca, hoje no dia 4, a data que eu estou gravando esse vídeo, postou uma fotografia como referência ao Star Wars, do Donald Trump com duas águias, né? Eu olho aqui para o lado que eu estou vendo a imagem criada por inteligência artificial também, todo forte, com as bandeiras dos Estados Unidos atrás, e um sabre de luz vermelho. Mas mais do que isso, a fotografia, na minha opinião, tá? Primeiro que o texto dela, tanto em inglês, em português com tradução, por exemplo, livre de um Google Tradutor, fica mais confuso ainda, mas em inglês já é confuso, tá? Porque fala que, primeiro, parabeniza as pessoas ali, né? Que hoje, 4 de maio, é dia do orgulho nerd, né? E que nesse dia do orgulho nerd é celebrado, inclusive, com referências ao Star Wars e tal. E aí ele fala, basicamente é isso, tá? Não vou entrar nesse assunto aqui. E aí ele fala, parabeniza todo mundo e diz que a esquerda trouxe assassinos para a galáxia, saqueadores, bandidos, né? Ele chama de a esquerda radical, né? E que eles não são, na verdade, rebeldes, eles são o império. Assim, dá é um pouco confuso isso, até mesmo porque na saga Star Wars, né, toda a lore do Star Wars, né, eu acompanho isso desde criança, né, desde os anos 80, para vocês terem noção, o que não me faz saber mais do que muita gente, inclusive, mas minimamente, né, que a gente sabe que os Siths, lá nos anos 80, a gente não conseguia saber isso direito, mas os Lords Siths, né, que são os do mal, eles têm o sabre vermelho. Já os Jedi, que lutam pela manutenção da ordem numa república, eles utilizam sabres de outras cores. E a imagem criada por IA é justamente a do Donald Trump com um sabre vermelho. Nas duas, uma. Ou eles não souberam, tá? Porque acredito que, sei lá. Ou uma outra possibilidade é deles acreditarem todas aquelas teorias que fazem de Star Wars, inclusive, de que
Na verdade, os Jedi é que são os vilões da história. Que os Jedi são os vilões, inclusive. Eles se colocam como rebeldes, mas eles são os vilões. Na verdade, a ordem, que é o que o Trump defende, uma ordem, né? Uma ordem, uma dominância, uma centralização política, aí estaria mais ao encontro, né? Ou eles acreditam nisso mesmo, defendem isso. Mas eu quero saber de vocês aqui o que vocês acham. É interessante essa discussão. Assim, é para além, né? Para além. Mas agora vamos pensar do ponto de vista de Canadá e Groenlândia, porque o Donald Trump voltou a falar sobre Canadá e Groenlândia com entrevista na NBC. Ele disse que, em relação ao Canadá, ele acredita que não será necessário utilizar da força militar para tornar o Canadá o 51º estado dos Estados Unidos. Ele disse que ele acha que é improvável que se utilize força militar. Ele acredita que o Canadá, principalmente ali mesmo com a eleição que a gente falou aí essa semana aí do Mark Carney, liberal no Canadá, como primeiro-ministro, e já fez duras críticas ao Donald Trump e toda a política do Donald Trump, o Donald Trump acredita que isso vai ser solucionado, tá? Na concepção dele, tá? Depois eu falo até o que eu penso sobre isso. Na concepção dele, isso vai ser solucionado. Então ele acha que não vai ser necessário utilização de força militar. Em relação à Groenlândia, ele já não garante. Ele disse que ele não garante que em relação à Groenlândia eles não precisem utilizar de uma força militar. Porque ele disse que a Groenlândia é uma questão de urgência e de interesse de segurança nacional dos Estados Unidos. Vamos lá para entender esse ponto. Em relação ao Canadá. O que o Canadá tem que o Donald Trump tanto quer? O Canadá tem muitos recursos naturais, entre ouro, petróleo, carvão, e conecta isso com a política do Trump. É esse exercício que a gente tem que fazer aqui. Se você conectar com o discurso e a pauta política do Donald Trump, ele é contra qualquer tipo de indústria limpa, né, de energia limpa, e ele quer o retorno das indústrias poluentes, que na concepção dele e de vários outros, a gente inclusive falou aqui, né, de outros políticos, inclusive, a gente falou inclusive na Alemanha, do pessoal da AfD, tem uma política muito alinhada ao Trump. O Trump apoiou o pessoal da AfD, do partido de extrema-direita da Alemanha, é que o aquecimento global ou as mudanças climáticas não são causadas por nós seres humanos, que é um ciclo natural. Então, a gente não tem a capacidade de piorar a situação. Então, para ele, você pode sair desmatando. Assim, na concepção dele, você pode deixar Donald Trump, Alice Weidel, que é a líder da AfD, da Alternativa para a Alemanha, Bolsonaro aqui no Brasil, eles têm essa linha de pensamento, tá? De que você pode desmatar tudo, acabar com tudo, não deixar nenhuma árvore. Vocês já viram o filme Waterworld, se eu não me engano, é um filme dos anos 80, que só tem água, não tem mais nada. Para eles pode ser isso, entendeu? Pode desmatar. Na verdade, eu acho que a melhor referência aqui é você pensar em um Mad Max. Tudo se torna um grande deserto, não tem mais recurso natural, não tem mais nada além de areia. Água é escassa e combustível acaba sendo escasso num período onde nada mais existe. Então as pessoas se matam, não existe mais leis. Na concepção deles, você pode deixar naquela situação você pode extrair tudo, deixar o mundo daquela forma, mas que ainda assim as coisas vão se manter. Na concepção deles, ainda assim a água não vai acabar. Aí entra um pouco de diferença em relação ao Mad Max. No Mad Max a gente viu um futuro apocalíptico causado por nós mesmos, basicamente. Na concepção do Trump, desses políticos que eu falei, isso não vai acontecer. Mas você pode esgotar todos os recursos da natureza que você continua respirando. Saca? Assim, a grosso modo é isso. Então ele quer no Canadá esse tipo de recurso, quando ele fala que você tem carvão em abundância no Canadá, e ele quer uma indústria poluente nos Estados Unidos. Ele quer a retomada da indústria do carvão, inclusive retirando os Estados Unidos de acordos do clima, né? Então, é isso. Em relação à Groenlândia, você tem metais, as terras raras da Groenlândia, que a gente cansou de falar aqui sobre essas terras raras que existem na Groenlândia, que são suficientes também para a produção de tecnologia nos Estados Unidos, principalmente tecnologia militar, mas não só militar. Bom,
vamos lá, um outro ponto aqui que acho que é muito importante de se destacar. Isso tudo, esse discurso de tomada do Canadá, transformar o Canadá como 51º estado e tomar a Groenlândia ele fala que é uma questão de segurança nacional, porque segundo o discurso do Trump, a Groenlândia está sendo alvo de tomada da China e da Rússia, certo? Então é um discurso, e a Groenlândia está na América do Norte. Então, para eles, tem que tomar por uma questão de estratégia militar também, além dos recursos naturais que a Groenlândia tem. Mas a gente já sabe que essa guerra tarifária, não estou falando da comercial, estou falando de um nicho dentro da comercial, que é essa leva de tarifas que a gente está tendo de um lado e de outro. Isso tende a diminuir, na verdade já tem diminuído. A China já falou que está disposta a negociar, a China tem feito isenções a produtos dos Estados Unidos, os Estados Unidos têm feito isenções, só que nenhum dos dois fala abertamente. Tá? Fala-se muito pouco isso abertamente, mas tem acontecido, ao que tudo indica, porque já perceberam, na verdade a China já sabia isso, os Estados Unidos não, que ele não dá para viver nessa guerra tarifária. E aí, abrindo de vez ou acabando de vez com esse conflito tarifário, esse discurso de Canadá e de Groenlândia, eles vão continuar porque é o Donald Trump, mas eles tendem a perder peso, porque ele começa a ter a matéria-prima de novo, os insumos, começa a ter de novo o que ele estava lá ameaçado de não ter. Mas vai continuar falando? Vai, porque ele é o Donald Trump, e a imagem de IA do Papa, ele como Papa já diz muito sobre ele. E quem está ali com ele, os trampinhos, né, que eu já falei para vocês. Mas enfim, mas tende a reduzir, tá bom? Mas eu quero saber de vocês, deixe aqui nos comentários. Esse vídeo foi um vídeo de domingo, falando um pouquinho sobre isso, sobre esses acontecimentos. Já tem uns dias aqui que eu não estava fazendo vídeo, teve feriado. Mas a gente segue aí para frente, inclusive tem coisas para fazer já essa semana, tem visita de Xi Jinping na Rússia para falar do Dia da Vitória, o Lula vai para lá também, e aí a gente vai falar também sobre isso, você tem algum interesse em cima disso ou não, mas é isso, deixa aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui, amo vocês de coração, pode me corrigir em relação ao Star Wars também, não sou dono da verdade, grande beijo, fui!